Senhoras e senhores, o assunto a ser abordado será cenário político e econômico brasileiro, a armadilha que foi criada do gasto público. Nosso palestrante, economista, bacharel pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre pela Fundação Getúlio Vargas Rio e também pela Yale University, e PhD pela mesma Yale University, PhD em Economia. Foi professor pela UERJ e ENAP, Escola Nacional de Administração Pública no Governo Federal, e também coordenador de setores e áreas do IPEA. No Ministério de Planejamento, ocupou o cargo de secretário nacional adjunto e secretário para assuntos econômicos, membro do Conselho de Administração do BNDES, Embraer e IBGE. Atualmente é consultor econômico e colunista dos jornais O Estado de São Paulo e O Globo. Com vocês, o economista Raul Veloso. Muito bem, muito bom estar aqui com vocês, sem demagogia, porque olhando para o que eu vi antes de chegar aqui, é o Brasil que eu vejo que dá certo e que faz, deveria fazer pelo menos, o povo ficar orgulhoso de ser brasileiro. É o Brasil que produz, é o Brasil que não deveria ser atrapalhado, é o Brasil que vocês mandam para o resto do país, é esse Brasil de Mato Grosso. Muito bem, feito esse puxa-saquismo inicial, eu não precisava fazer, porque é muito óbvio isso. O que eu queria dizer para vocês é que o que nós temos hoje, e eu sei que tem muita gente que gostaria que eu chegasse aqui e pudesse falar sobre chuva, que a chuva vai vir, que é o que vocês estão precisando desesperadamente. Mas, infelizmente, eu não sou do departamento climático, então eu vou falar com vocês de economia e o que é pior, num momento de crise. Então, não tem jeito, eu tenho de mostrar para vocês o que eu acho que está acontecendo e o que é que deve acontecer daqui para frente. Então, esperando que o som não me atrapalhe, o que eu queria dizer, então, para começar essa história é a seguinte: o que é que hoje está travando o funcionamento do país? É isso que eu quero começar. Vocês já devem ter sentido, que todo mundo lê jornal, vê televisão, mas nós estamos imersos de novo numa gigantesca crise fiscal, crise de confiança na capacidade do setor público gerir sua dívida. Esse é o problema. Esse problema já aconteceu no passado, eu lidei com ele quando eu estive muitos anos no governo. Eu não achava que ia voltar, mas está aí de volta, por erros nossos na conjuntura, na gestão da economia, erros do governo, dos governos que não souberam fazer as políticas corretas, e também tem um problema estrutural por trás, muito sério, que é a única coisa que eu quero gastar algum tempo mostrando aqui para vocês, que é o seguinte, e interessa a vocês em particular pelo que ele traz de consequência. Vamos ver se vocês conseguem olhar essa pizza. Vocês estão vendo? Isso é a pizza do gasto federal, o gasto da União. Se vocês olharem aqui do jeito que eu fiz, cerca de 74% da pizza do gasto é o que eu chamei de a grande folha. Por que a grande folha? Porque aí estão pagamentos a pessoas,
previdência, assistência e o pagamento de pessoal. Se esses pagamentos tomam quase tudo, é óbvio que vai sobrar menos para a saúde, vai sobrar menos para o investimento e para outros setores que eu não preciso gastar tempo com eles. Mas o pior é que dos 6% que sobra para o governo investir em infraestrutura e todos os demais investimentos que ele faz, apenas 1,1% é destinado à área de transportes. Então veja, nós escolhemos ou não fazer um setor público que a única coisa que faz é pagamentos, é sustentar pessoas nessa folha gigantesca. Aqui eu estou falando de um total a preços de 2012, porque se fosse hoje, você bota mais 100 bilhões fácil, então vamos falar de 900 bilhões de reais, dos quais 3/4 é uma gigantesca folha de pagamento. Por trás dessa gigantesca folha de pagamento, tem mais, eu calculo que tem no mínimo um pouco mais da metade da população está pendurada nessa folha. Então esse é um problema muito complicado para você conciliar com o funcionamento de uma economia de mercado, que é a economia em que vocês estão inseridos. Por quê? Porque você tem que ter uma carga tributária muito alta, óbvio que a conta é muito grande, e porque vai sobrar muito pouco para investimento em infraestrutura. Não é à toa que esse é o maior problema vivido por uma área tão rica e tão importante como a de vocês. Então, eu trouxe isso aqui para chamar a atenção de que vocês têm de brigar contra isso, porque os investimentos só acontecerão no setor público se esse pedação da pizza puder diminuir. E o que é pior é que as projeções, inclusive as que eu mesmo fiz com um grupo de especialistas, mostram que isso tende a piorar à medida que o tempo vai passando, se nós não fizermos reformas. Piora porque a população brasileira está envelhecendo cada vez mais rapidamente e vai ter mais gente para entrar nesse pedaço azul da pizza. Então, nós temos de atacar esse problema. Esse é o que eu chamo o problema estrutural. E como é que isso está inserido hoje na crise que nós estamos vivendo? É porque o governo perdeu o rumo do crescimento da economia por outras razões. E aí, o que aconteceu? Como esse gasto sempre sobe muito, que é óbvio, uma folha de pagamento que você não pode tirar ninguém e que tem regras de correção dos valores individuais que são pagos para essas pessoas, que na sua grande maioria produzem reajustes acima da inflação. Então o gasto, independentemente do que estiver acontecendo na economia, ele cresce muito, cresce bastante. Se a economia por alguma razão desacelera, como desacelerou nos últimos anos, aí você não consegue gerar receita suficiente para pagar o crescimento do gasto. Está claro isso para vocês? Então, se a economia desaba, os assessores da Dilma deviam ter dito para ela: presidente, a senhora não pode ter um modelo que não cresça. Se tiver, nós estamos perdidos, porque vai gerar uma crise fiscal. E é isso exatamente o que está acontecendo. E ela, durante a campanha eleitoral, obviamente, nunca tratou desse assunto, porque isso provavelmente ia tirar a eleição. Enfim, então, hoje, o governo está imerso nessa crise, a população pode até não entender direito isso, mas ela está dando o sinal para ela através dos baixíssimos índices de popularidade. Isto é querer fazer do Brasil um grande
supridor de dinheiro para uma massa imensa da população, e não há como sustentar isso, gente. Ou seja, dizer que vai subir é dizer que esse modelo aí não cabe no nosso PIB. Então isso tem de ser mudado. No curto prazo, infelizmente, não tem como mudar isso, porque tudo vai depender, o grosso vai depender de emenda à Constituição. E aí nós vamos ter de ter soluções temporárias, estilo CPMF, se nós quisermos sair do abacaxi que nós estamos vivendo no dia a dia, em que a fuga de capitais, ataque especulativo em cima da nossa moeda o tempo todo, e o Brasil perdendo confiança, os investidores perdendo confiança e a economia tendendo cada vez mais a desabar. Então, hoje, o que eu vejo disso aí é o seguinte: antes de eu tentar melhorar o modelo que vinha operando, que é um modelo voltado excessivamente para o consumo, que é o irmão siamês dessa história da grande folha de pagamento, porque os governos que têm estado no poder praticamente só querem saber de vender coisa boa para a população, dizer que está fazendo isso, facilitando aquilo, e não faz o que tem de fazer. Esse modelo tem de mudar. Por exemplo, uma característica desse modelo é querer fazer com que o setor privado assuma a função de prover os serviços de infraestrutura, mas sem ter rentabilidade. E aí o setor privado não responde como poderia responder em todos os casos para os quais ele é solicitado a entrar. Então, nós vamos ter de mudar muito mais na mentalidade de quem administra o país. Mas, no momento, nós temos uma crise que tem nome, cara, CPF, tudo muito bem conhecido, que é essa crise fiscal, que está à espera de quem chegue lá, traga credibilidade e convença a população que vai ter de vir sacrifício, ainda que seja temporário, para nos tirar do buraco. Esse buraco pode aumentar. Por quê? Porque os mercados estão reagindo e temerosos de que o governo um dia vai dar um calote na dívida, em cuja dívida eles aplicaram seus recursos. Esse é o epicentro do que nós estamos vivendo. E aí vem naturalmente a pergunta, que, olhando para frente, o que é que pode acontecer, como é que se vê isso, que caminhos existem. Bom, a primeira grande dificuldade que a gente deve ter em mente é saber se o Congresso, refletindo o que ele lê na cabeça da população, vai dar a Dilma essas medidas emergenciais, principalmente a CPMF, antes de entrar numa discussão mais complexa de emendas à Constituição que afetem o gasto, aquele gasto que eu disse que não pode continuar daquele jeito. Essa, para mim, é a questão fundamental, porque se o Congresso disser que não vai dar, refletindo o que ele lê que seria a opinião das pessoas, então a situação econômica, infelizmente, vai se deteriorar. E se ela se deteriorar, aí é preciso ver em que condições uma reação na direção oposta, quer dizer, para fazer algum ajuste que possa vir depois da população, se nossas lideranças conseguirem convencer, está piorando, nós temos de melhorar, se essa reação virá e permitirá um caminho com este governo. Esse é um caminho. Eu penso que este caminho, que envolve piorar, depois a população apoiar, o Congresso aprovar, com este governo que está aí, com toda a frustração que existe, para mim esse caminho é o menos provável hoje. Eu não consigo
colocar muito peso nessa hipótese. Eu penso, ou talvez esteja torcendo por uma solução que não inclui o atual governo na solução. Vamos, para não ser uma proposta mais dura, vamos imaginar a hipótese de que a presidente renuncie, só para não dizer, poxa, esse cara está querendo defender o impeachment dela. Mas vamos supor que ela renunciasse, e aí você tiraria o maior obstáculo que hoje existe, a meu ver, a fazer qualquer mudança na direção de resolver o problema, tanto no curto como no longo prazo. Nessa hipótese, eu acho que a gente poderia fazer uma certa analogia àquilo que já aconteceu no passado, não muito tempo atrás, vocês devem se lembrar, quando ocorreu o impeachment do presidente da época, senhor Fernando Collor. Foi uma situação que eu acho que tem muita analogia ao que está acontecendo aqui hoje. A gente pode fazer certas comparações. Por exemplo, o Collor saiu, assumiu o Itamar Franco, que era o seu vice, senhor esse que não tinha muita popularidade e também era sempre visto como associado ao presidente que tinha sido expulso. Ou seja, pensando nos dias de hoje, a analogia seria com o senhor Michel Temer, numa hipótese de que ele assumisse no lugar da presidente. É uma pessoa respeitada, etc., mas seria sempre visto como parte do governo que fracassou. Ora, e de fato, o que aconteceu naquela época foi que o Itamar tentou 2 ministros da Fazenda antes de chegar no que deu certo, que foi o Fernando Henrique. E os 2 não conseguiram nada e acabaram saindo. Inclusive, antes de o Collor sair, não sei se vocês se lembram, ele colocou o Marcílio Marques Moreira, que era uma pessoa vista como acima de qualquer suspeita, super conservador, e o Marcílio, com todos esses predicados, não conseguiu fazer nada. Por quê? Porque ele continuava com o presidente que havia traído a confiança da população. Eu vejo essa analogia com o senhor Levi, que hoje é o nosso ministro da Fazenda, que é o Marcílio dos dias de hoje, que entrou prometendo mundos e fundos, vou fazer e acontecer, e aos poucos ele tem conseguido fazer cada vez menos. Ontem vocês devem ter visto o noticiário falando que o Lula, que foi quem o levou a Dilma, hoje já está liberando a bancada do PT, segundo a história que correu ontem em Brasília, para falar mal do Levi. Ou seja, estão fritando o Levi, pensando numa outra solução ainda sob a Dilma. O senhor Levi, então, provavelmente sairá do governo. Isso vai causar ruído, estejam preparados, os mercados podem reagir ainda mais, significa que a taxa de câmbio vai lá para cima, o que para quem atua na área de vocês não seria tão ruim, desde que essa taxa de câmbio pudesse se sustentar sem ter a inflação vindo junto e corroendo o seu valor, o valor das receitas. E é claro que eu sei que muitos custos são também associados à moeda estrangeira e vão subir junto. Então não é uma coisa assim que possa parecer tão boa como se vê à primeira vista. Mas o fato é que esta mudança já vai ser um fator novo de turbulência e vai depender também muito de quem for posto no lugar, porque vai ficar cada vez mais difícil encontrar pessoas de visão conservadora que queiram se arriscar num governo em total decadência como este. Então, essa analogia é interessante porque ela também nos dá o sinal da solução, que foi quando
o Itamar encontrou um político que tinha outras características, credibilidade, era um intelectual e era uma pessoa que podia colocar ao seu redor uma equipe capacitada naquele momento para resolver o problema da hiperinflação. A hiperinflação não existe hoje. Há o risco dela vir, sempre há, mas vamos dizer, ela não existe hoje. O problema é só o lado fiscal. Então, que na época também havia. Então nós tínhamos o problema da hiperinflação e tínhamos o desequilíbrio fiscal. E o Fernando Henrique conseguiu juntar em torno de si várias equipes. Eu mesmo participei desse processo, formulando o plano fiscal da época, e isso ele conseguiu capitanear, levar ao Congresso. A população na época pedia desesperadamente pelo fim da hiperinflação. Ele conseguiu levar ao Congresso, aprovou o que podia aprovar naquela época, fez o Plano Real e posteriormente virou presidente da República. Eu, sinceramente, não consigo deixar de fazer, para poder falar do futuro, eu não consigo deixar de fazer essa analogia, porque nós estamos numa situação assim. A presidente está aí, mas a probabilidade de ela não estar em pouco tempo é alta. E aí virá o vice, que vai escolher ministros que podem ou não durar, se eles não obedecerem às condições que vão precisar ser obedecidas para que ele dê certo. E que condições são essas? Que eu acho que é interessante a gente pensar. Eu acho que ele tem de ser um político respeitado por seriedade, e ele tem de ser um político com reconhecida capacitação técnica na área fiscal para assumir a liderança do processo de mudança dessa grande folha e de uma nova fase em que o investimento tenha mais prioridade do que ele tem hoje, porque a prioridade dele hoje é nenhuma. Então, esta figura é que terá de ser escolhida. É claro, a gente não sabe, na hipótese de o Temer assumir, quem ele vai escolher. Tudo isso é óbvia incerteza. Eu não estou aqui servindo de adivinho, mas o exercício que eu estou querendo fazer com vocês é mostrar o que me parece ser o caminho da solução. E eu acredito que as forças políticas dentro do regime democrático vão se mover na direção de buscar essa melhor solução. Fica só a questão de saber quem será esse comandante do programa fiscal que vai conseguir convencer a população e a CPMF a fazer as mudanças. Quem será essa figura reunindo essas características e que, portanto, possa ser a solução para os nossos problemas. Eu olho assim, bom, ele não pode ser da base de sustentação do governo. Isso já restringe, ou pelo menos não pode ser uma pessoa que seja vista como parte do governo que está aí. Terá de ser diferente. E eu fico pensando qual é essa figura que tenha boas relações com o vice-presidente, que tenha reconhecida capacitação técnica, tenha imagem de pessoa séria e dedicada à coisa pública, porque não tem jeito, nós temos de pensar que as soluções terão de ser encaminhadas e lideradas por seres humanos, que são os nossos políticos, e daí isso terá de ocorrer e resolver. Ocorrendo essa escolha, a escolha certa, eu acredito que aí sim a gente entra num rumo certo e muito provavelmente esse senhor ou senhora vai ser a pessoa que entrará na frente da disputa da próxima eleição. E aí, provavelmente,
tendo na oposição exatamente quem está hoje no poder e deverá ter saído dele. E quem sabe o próprio senhor Luiz Inácio Lula da Silva não seja a pessoa que vai liderar a oposição a quem entrar para resolver. Mas o que eu penso é que, além do desgaste que existe hoje, para quem está hoje no governo, há o fato de que quem entrar do mesmo jeito que ocorreu com o Fernando Henrique, as coisas dando certo, ele vai, obviamente, adquirir o reconhecimento da população e entrar com, a meu ver, chances mais altas de liderar o país no próximo mandato, tanto neste como continuar no próximo mandato. Esse é o tema que eu acho que vocês têm de olhar e ficarem vigilantes, de ver como essa questão fiscal se encaminha, como as pessoas e os mercados vão reagir e como as soluções vão surgindo. É claro que há hoje uma certa dificuldade para o encaminhamento das coisas, que nós estamos no momento com o presidente da Câmara dos Deputados, uma pessoa bastante influente, na hora não se sabe o que vai acontecer, se ele vai continuar nesse lugar ou se vão afastá-lo, porque ele está mais um entre os acusados por corrupção e coisas do tipo. Isso pode dificultar o encaminhamento de soluções como a solução do impeachment. Mas, enfim, dificuldades extras à parte, eu acho que esse é o caminho que me parece mais provável. Eu até faria aqui uma tentativa de ver de vocês, pelo conhecimento que vocês tenham da imagem das pessoas que atuam no meio político, se alguém saca um nome que poderia fazer esse papel. Não sei se alguém não quer simplesmente dar um grito aí e dizer quem seria essa pessoa, para ver se depois, testando, a gente de fato verifica que esse nome seja um caminho para resolver os nossos problemas. Não fiquem tímidos, digam. Que nome reúne isso? Tem de ser da oposição, tem de ter competência reconhecida, tem de ser ao mesmo tempo um político e um técnico, não pode ser novinho, tem de ser um coroa, e se bobear, nem cabelo ele pode ter. Não é possível que vocês não saibam quem é que eu estou falando, que me parece o nome mais provado. E já disseram que ele tem olho de vampiro. Não é possível que vocês não vejam quem é essa figura. E, infelizmente, não é do estado de Mato Grosso. São Paulo, já disseram aqui. Gente, Serra, já falaram aqui na frente. Eu acho que isso está sendo construído para o Serra finalmente realizar seu grande sonho de virar presidente da República do país. Eu queria que ele estivesse aqui na plateia, que aí eu ia me acreditar com ele e ele ia ficar feliz da vida, porque eu sei que ele é vaidoso para burro. Ele ia dizer: puxa, você está me promovendo. Ele ia ficar feliz da vida comigo e eu podia faturar depois. Mas enfim, se algum de vocês for íntimo dele, por favor, digam para ele: o Raul Veloso anda dizendo que você vai virar presidente da República e vai salvar o país. Aí ele ficará eternamente grato a mim. Enfim, eu não sei quantos minutos eu ainda tenho, vou ver o pessoal da organização, mas o grosso do que eu queria falar está aí. Viram a natureza da crise, viram a importância de resolvê-la para nos tirar do buraco momentâneo, porque o Brasil não tem por que passar por esse tipo de problema. Ele passou por isso por erros do governo. Não é nada vindo de fora,
Claro, a situação hoje não é tão favorável como antes, mas nós precisamos, já que o problema aconteceu, nós precisamos encaminhar uma solução para esse problema. E o outro problema que eu queria referir nos últimos minutos que eu tenho, para vocês refletirem um pouco, é o seguinte: a outra mudança que vai ter de ocorrer é em relação ao modelo econômico que vinha sendo seguido, que era um modelo voltado excessivamente para o consumo e não para o investimento. E se vocês olharem bem, essa história aí que eu mostrei é irmã gêmea do modelo voltado para o consumo, porque quanto mais eu jogo dinheiro nessa grande folha, mais eu estou dando combustível para o consumo e tirando fôlego do investimento, no caso do setor público. E junto a isso, o governo aproveitou uma fase favorável, que tem muito a ver com a atuação do setor de vocês, que foi o chamado boom de commodities, para surfar nessa onda favorável e jogar tudo que ele tinha na expansão do consumo e não olhar para o investimento. Aliás, é uma coisa interessante, porque vocês sabem muito bem a importância da China para o Brasil, que isto representa fundamentalmente o oposto do que a China faz. A China tem um modelo voltado fundamentalmente para o investimento e nós para o consumo, achando que expansão de capacidade, infraestrutura cai do céu. Você pode até conseguir apoio externo, poupança externa e complementar a falta de poupança interna, mas isso tem limites. Então, o que eu vejo é as pessoas deveriam perceber, olhar para a China e olhar o seguinte: aquele país investe mais de 50% do seu PIB, nós investimos 18% apenas, e por isso mesmo eles cresceram a 10% ou mais durante tanto tempo. Sem o investimento e o ganho de produtividade que vem junto, as economias não podem prosperar. O que eu penso às vezes, e até já falei em vários eventos, é que deveria haver, se fosse possível, uma troca dos presidentes. A gente mandava a Dilma para lá, que ela é a rainha do consumo, e trazia o chinês, eu não me lembro o nome dele, para cá, e ele ensinaria a gente a investir e ela ia ensinar os chineses a consumir, porque o problema deles é exatamente o oposto do nosso. Vocês devem ter visto na mídia que os chineses estão fazendo de tudo para induzir a população a consumir, e a população não quer, porque o chinês nasceu, está no DNA que ele tem de poupar. É uma coisa histórica, tem a ver com muita guerra no passado, e os dirigentes estão querendo que eles consumam, e nós exatamente na posição oposta. Por isso que eu acho que devia haver uma troca, e se bobear, devia haver, podia ser até um casamento dos dois. Eles casavam, ora passavam um período lá, ora passavam um período aqui, e quem sabe viria inspiração dos dois lados para que o outro mudasse a direção do que fazia. Mas brincadeira à parte, o que eu quero dizer é isso: nós na América Latina somos mestres em fazer um negócio lamentável que se chama populismo, que é adotar políticas para comprar voto. É só isso. A tradução de populismo é adotar políticas que não se sustentam só para comprar votos e conseguir se manter no poder. E o que nós estamos vendo é que o ciclo do PT no governo até que demorou, mas se esgotou, não funciona. Você prejudica a população e depois não se sustenta, porque não tem como crescer a economia, gerar as oportunidades de emprego sem que o país invista.
populismo é sinônimo de consumo desenfreado, sem lógica e sem sustentação. E os governos do PT só fizeram isso com o modelo econômico que eles puseram em prática. Então, ao mesmo tempo que eles foram adotando esse modelo, essa situação estava lá no fundo, dando mais fôlego ao populismo, e assim a gente foi chegando onde nós estamos. Eu espero que o Serra, ou quem quer que venha no lugar dele e assuma o timão aí do nosso barco, ele venha imbuído da impossibilidade de colocar em prática esses desejos e metas do populismo. Nós temos de ter um país que trabalha, investe, gera emprego através de investimento e de trabalho, muito suor, muito esforço, como eu sei que é o que se faz em regiões como a de vocês. Nós temos de levar o modelo mato-grossense para o resto do Brasil. Não só mato-grossense, São Paulo, Rio Grande do Sul, de onde seja, para que o país entre numa trilha que consiga colocar um país tão rico como o nosso, com tão bom de se viver, com tantos recursos humanos e naturais, numa trilha de real progresso, de crescimento e de prosperidade. Muito obrigado a vocês. Me pediram para perguntar se alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente passar para a próxima etapa. Tá. Tem algo que me chama a atenção sobre o que acontecerá com a sociedade brasileira no seguinte sentido: nós sabemos que o PT, na conjuntura, tem um exército de bandalheiros que estão tentando destruir várias coisas, principalmente do nosso segmento, fazendo as barbáries. A minha pergunta é: qual é a visão sua sobre a Dilma sofrendo um impeachment, ou a Dilma renunciando? O senhor tem uma visão sobre o que acontecerá no país com o exército conhecido do Lula? E seu exército está sim se preparando e preparado para manter a ordem no país? Sim, eu sinceramente não me preocupo muito com esse problema. Vou lhe dizer, não me preocupo. Eu acho que uma das coisas que diferencia o Brasil é a qualidade institucional onde nós chegamos. As coisas que nós estamos observando agora, dificilmente qualquer um de nós pensaria que pudesse acontecer como estão acontecendo. Os grandes nomes, as pessoas que pareciam intocáveis, estão todos na cadeia. O país está fazendo isso sem que a população tenha nenhuma manifestação de descontentamento com isso. Pelo contrário, o juiz, o Joaquim Barbosa, o juiz Moro, onde chegam, eles são aplaudidos. A população cansou do que vinha acontecendo no país. Eu acho que nós vamos ver agora, eu sou muito otimista em relação a isso, nós vamos ver uma mudança radical das coisas no país. E com certeza essa mudança incluirá uma nova postura, não só em relação ao investimento em geral, mas a valorizar os segmentos que realmente puxam a economia, onde o segmento dos senhores se situa. O que nós, essa experiência PT, parece, eu não sou da área política, mas parece que nós tínhamos de passar por ela para nos livrar dela em algum momento. Não tinha como fazer isso sem testar, ainda que o custo para o país possa ter sido muito alto. Não me preocupe, eu acho que isso é que diferencia o Brasil dos outros países da América Latina, que tem até menos populismo que nós, mas tem uma fraqueza institucional muito grande. Aqui nós temos um judiciário forte, nós temos instituições de Estado fortes, e mais do que isso, nós temos uma mídia muito forte que não dá descanso ao descalabro. É só vocês olharem, é impressionante
como a mídia bate em quem está fazendo as coisas erradas, não dá paz e não dá trégua. Muito bem, se ninguém fala mais, ninguém tem pergunta, eu acho que a gente pode se encaminhar para a próxima etapa. Mais uma vez, muito obrigado a todos.